Bem-vindos ao PDV. Eu estou conversando com a Angelita Ferraz, da Ferraz Pesquisa de Mercado. E no primeiro vídeo, a gente falou bastante sobre pesquisa de mercado, como que o varejo pode usar essa ferramenta para decisões melhores e como que isso, na prática, pode trazer resultados, desempenho, enfim, melhora de performance, né? Falando também sobre jornada do consumidor. E nesse segundo vídeo, eu quero falar bastante com a Angelita sobre esse novo consumidor, esse millennial. Bom, Angelita, muito bem-vinda novamente aqui no PDV. Me conta um pouco mais sobre essa entidade que a gente chama de novo consumidor do varejo. Eu diria que acho que é quase uma entidade mesmo, né? Literalmente uma entidade, porque a gente costuma dizer que assim, o consumidor ele nunca foi tão exigente, tão ativo como ele é agora, ele nunca foi tão empoderado. A gente costuma utilizar muito esse termo lá dentro, que assim, o consumidor do varejo hoje, ele é um consumidor empoderado. A decisão está na mão dele, as informações estão acessíveis a ele, ele vai fazer uma propaganda da marca, tanto boa como ruim, vai depender de como ele avaliar aquilo. Então o consumidor, esse novo consumidor, ele nunca teve tanto poder em mãos. Eu acho que junto essa questão da tecnologia, né, então nunca foi tão fácil você conseguir ter acesso a tantas informações, seja elas relacionadas à marca, seja elas relacionadas à experiência de outros consumidores dentro daquele varejo, como também essa questão das redes sociais, essa questão dos milênios que estão super antenados, qualquer coisa já é tirar uma foto e compartilhar. Então o que a gente costuma dizer assim, que essa nova entidade, esse novo consumidor, ele é um consumidor empoderado, ele é um consumidor omnicanal, ele está em todos os canais ao mesmo tempo. A gente costuma falar que ele é um consumidor omnicomunicação, porque ele também está em contato com vários tipos de canais, várias mídias ao mesmo tempo. Não só ele se deixa influenciar por esses canais, essas mídias, né, mídias sociais, de modo geral, mas ele também influencia. Ele também influencia. Quer dizer, um pouco desse empoderamento que você está dizendo não é só pelo fato dele estar mais informado e dessa forma tomar decisões a partir de uma maneira mais rica, mas também porque ele influencia os outros. Exatamente. Esse empoderamento dele, ele traz uma exigência maior. Então, a partir do momento que ele tem mais informações, ele exige mais da marca, ele já não aceita mais qualquer coisa que a marca ou que a loja fala para ele. E ele traz também esse poder de compartilhamento que é muito forte. Então, e é muito rápido, né? Ele é muito rápido, ele é muito rápido. A gente costuma dizer assim, que por que é muito importante o varejo tomar cuidado com cada cliente que passa dentro da loja dela. Porque aquele cliente, se ele tiver uma experiência bacana, ele pode fazer aquilo ali ser compartilhado com mais 100 pessoas e essas com outras 100. Se ele tiver uma experiência negativa, pode ter certeza que ele vai compartilhar com 1000 pessoas e essas com outras 1000. Então a gente costuma dizer que esse empoderamento dele tem muito a ver com esse elemento multiplicador, né? Esse elemento Quer multiplicador. dizer, você está falando com uma pessoa, você está interagindo com uma, mas que tem poder de influenciar mais milhares, né? Exatamente. E não é difícil um consumidor que está na tua loja hoje ter 600, 1000, 1500 seguidores ou amigos no Face. Além de não ser difícil, Gustavo, eu acho que tem uma outra questão assim, ele está dentro da loja, ele está com o celular o tempo inteiro na mão. O celular já virou uma extensão do corpo dele. E qualquer coisa que ele quiser fotografar dentro da loja, ele já compartilha na hora, a coisa é ao vivo. Se ele quiser fazer uma live dentro da loja, hoje em dia ele pode fazer uma live dentro da loja, tanto para o bem como para o mal. Então é uma coisa que assim, nunca esteve tão rápido, nunca uma experiência em loja, ela chegou tão rápido ao restante das pessoas, de maneira que isso impacte mesmo, até mesmo na compra, né? E eu acho que assim, além da geração millennials, que é uma geração que ela veio muito mais antenada, ela é uma geração, né? Exatamente, ela é uma geração que já nasceu no meio digital. A internet, a gente vê que teve um grande movimento, um grande impacto nesse novo consumidor. Mas eu acho que tem uma questão também no Brasil, principalmente, da questão socioeconômica. Então, assim, essa crise que o consumidor enfrentou, que nós ainda estamos saindo dela, o consumidor se tornou mais consciente. Sim. Então, ele se tornou mais consciente, a exigência dele é de uma transparência maior, é de uma questão de eu não quero mais pagar tão além
do que aquilo que eu acho que vale, porque Isso eu tenho já mais começa a ser consciência. refletido nas pesquisas que vocês têm Já feito? começa. Isso nós detectamos a primeira vez essa questão do consumo consciente há 3 anos atrás, quando nós começamos a conversar com mulheres. Então nós fizemos uma pesquisa que inclusive tem no nosso canal do YouTube, tá? Ferraz Pesquisa de Mercado. Tem o resultado dessa pesquisa e o resultado e falando um pouco do A gente vai novo colocar consumidor. os links dessas pesquisas lá no nosso canal, lá embaixo vai ter esses links. Legal. E aí nessa pesquisa realizada a primeira vez há 3 anos atrás, que eram mulheres consumidoras em tempos de crise, nós já detectávamos que assim, a mulher como uma grande responsável, né, da casa, ela teve que cortar os custos pela crise. Mas mesmo passando essa crise, ela já diria assim, mas eu aprendi muito. Isso. Exatamente. Criou-se o hábito, né? Eu aprendi muito, então não adianta eu querer comprar a mesma marca num outro mercado ao lado pelo dobro ou 3 vezes o preço, eu não vou pagar. Eu sei que aquilo não vale aquilo, ele pode querer me cobrar um pouquinho mais caro pela conveniência? Pode, mas esse mais caro ele tem um limite. Tem um limite, é. Eu não vou mais sair pagando qualquer coisa. Então isso já foi detectado há 3 anos atrás e foi só se confirmando nas ondas que nós fomos fazendo para monitorar. Se é que a gente pode chamar, pelo menos é um resultado positivo da crise, né? Exatamente. Mas esse consumidor hoje, que consegue comparar preços, consegue avaliar essa questão de quanto vale essa conveniência, esse consumidor mais consciente, como você dizer, ele está aprendendo e está caminhando por novos vamos dizer, novas fronteiras também. Sim. Dentro do varejo. Quer dizer, isso tem influenciado, tem transformado o varejista. O que o varejista tem que estar atuando a partir dessas leituras que você está dizendo? De maneira prática, assim, coisas práticas de varejistas que são, vamos dizer, de repente condenáveis, não sei. Eu acho que algumas coisas, esse novo consumidor é assim, uma coisa que não tem mais escolha do varejista. Ele tem que ter, ele tem que estar. Ele tem que estar em todos os canais, então ele precisa estar na internet, ele precisa ter a loja física, ele precisa ter uma mídia social, isso ele tem que, porque esse consumidor ele está transitando por isso. Esse consumidor ele tem que estar olhando o concorrente dele, não adianta ele achar que ele é um consumidor que é só para a classe A, não. A classe A dele também está indo no concorrente da classe C, então ele vai precisar olhar aquele varejo da classe C também, ele precisa olhar todos os concorrentes, de maneira global. Não existe mais aquela coisa, o meu concorrente é só quem está ao meu lado. Entendi. E além dessa maneira global, ele tem que olhar o que vai além, né? Que a gente costuma, por exemplo, na parte de varejo, seja de varejo de construção civil ou varejo de imóveis, essas coisas, a gente tem muito a questão dos sites internacionais. Então a gente costuma falar que o site internacional, um Amazon, um Alibaba, ele também passa a ser um concorrente desse meu varejo aqui no Brasil hoje. Então não adianta eu olhar só os 3 quilômetros que era o que a gente usava antigamente como área de influência. Eu preciso olhar se preciso esses 1000 quilômetros a mais para que eu consiga estar equiparado com tudo que essa outra marca, esse concorrente está oferecendo, para eu garantir que eu tenho aqui para o meu cliente. E além disso, que eu acho que esse é o grande diferencial das lojas físicas hoje, é a questão da experiência. Então, para você conseguir ter esse cliente na tua loja, você precisa fazer com que ele tenha uma boa experiência, porque senão ele não vai voltar. Ou ele vai comprar pela internet, ou ele vai para o concorrente, para o próximo concorrente ao lado, aquele provavelmente. Que oferecer uma experiência bacana. Exatamente. Que na prática eu acho que é isso. Dentro dessa, vamos dizer, do varejo de experiência, quais são alguns exemplos que a pesquisa detectou e que vocês, a partir daí, orientaram o varejista a aperfeiçoar? Dentro dessa jornada. A gente volta a falar da jornada, volta a falar de experiência. Eu acho que uma das coisas que, independente do tipo de varejo, é sempre detectada é a questão de atendimento. E o que é um atendimento para o brasileiro, né? O atendimento para o brasileiro não é aquele atendimento de alguém ficar grudado em você, mas ele quer saber que ele tem alguém ali, se ele precisar, ele tem um vendedor disponível, e o que ele precisar dessa pessoa, ela vai saber explicar, ela vai ter informações o suficiente para poder ajudá-lo. Então, acho que, pensando em experiência, essa questão do atendimento, da disponibilidade e cordialidade do atendimento, a questão das filas. Hoje em dia, com essa questão da pressa, da modernidade, corre daqui, corre dali, ok, nem sempre você vai conseguir tirar as filas da tua loja, mas você precisa fazer com que aquela fila, ela seja, vamos dizer assim, que o tempo seja menos percebido. Então é você oferecer, já teve
consumidores, inclusive lojas que nós testamos isso. Então ele, quando está lá na fila, ele vem, oferece uma torradinha enquanto ele está na fila, ou ele tem um banco ali para a pessoa sentar. São maneiras de fazer com que ele não perceba que ele está numa fila. Ou de repente ter alguns vídeos passando a respeito de, vamos supor, aqui da Leroy mesmo, a respeito de produtos que ensinam faça você mesmo, que é uma coisa que esse novo consumidor está muito em alta. Então coisas que você faça com que ele que ele tenha uma experiência mais positiva na fila, já que não dá para você tirar a fila. Além disso, uma outra coisa que está muito em alta, principalmente em home centers, você precisa fazer esse consumidor conseguir testar o produto. Isso também é uma das coisas que a gente tem como experimentação dentro da experiência. A experimentação dentro da experiência, exatamente. A experimentação dentro da experiência. Aqui nessa loja mesmo, a gente tem uma bancada ali fora que o profissional ele pode vir e testar as ferramentas. Isso é uma coisa que também saiu de pesquisa e que a gente já vê que é uma experiência diferente. E mais independente do varejo, uma outra coisa que a gente tem detectado muito também é a presença dos cafés dentro dos varejos. Que aí é aquela questão, o varejo ele não se torna só mais um meio onde eu vou comprar um produto, mas ele se torna um meio onde eu vou vivenciar alguma coisa, onde eu vou encontrar um amigo para tomar um café. Então, falando disso, em algum momento você detectou nesse estudo sobre o novo consumidor, com quem ele vai nas lojas fazer compras, né? Porque, assim, estudos anteriores mostram que quem está do lado influencia tanto positivamente como negativamente. Faço o exemplo do homem quando está com a mulher e quando a mulher está sozinha e quando a mulher está com uma amiga, né? Numa gradação assim de crescente de oportunidade de conversão de vendas, né? O homem do lado da mulher é sempre ruim, sempre atrapalha. Tem algum estudo que mostra, assim, de uma maneira mais detalhada isso? Como que funciona? O que a gente percebe, assim, falando no varejo de maneira geral, a mulher ela está cada vez como principal decisora de compra, vamos dizer. Então a gente em todos os âmbitos. Se você for ver mais ou menos assim números gerais, a mulher, 70% hoje das mulheres é que dá a decisão final, é a principal decisora de compra, seja no varejo alimentar, ou no home center, quando é um casal, tá? Ou de imóveis, eletrodomésticos. Quando você detecta que vai um casal comprar, aí depende da categoria. Tem categoria que a última palavra, que a influência vai ser maior masculina, como por exemplo aqui em home center a gente pode pegar muito pela parte de materiais básicos. E aquilo que é visual, que é mais a mulher, que é acabamento, decoração, aí a mulher tem impacto. Uma coisa o bruto é o homem. Exatamente. Quando você vai para o supermercado, a gente vê que normalmente, se é o casal, é a mulher que impacta mais, exceto quando tem os produtos para os filhos. Que aí a gente vê o impacto que tem a criança na escolha de determinada marca, principalmente na classe AB. Na classe C menos, mas ainda assim a gente detecta que tem, porque é uma maneira dela conseguir agradar o filho, dela conseguir se sentir... Fazendo uma indulgência, exatamente. Então a gente vê que assim, hoje as compras, o poder de decisão ele está mais focado na mulher, quando você fala de casais, mas tem essa influência em algumas categorias, a influência principal do homem, e dependendo da categoria tem a influência ali dos filhos. Dentro dessa linha de influenciar, agora sobre um outro aspecto, vocês conseguem perceber, ou você consegue identificar o consumidor na loja hoje sendo influenciado pelas experiências do comércio eletrônico? Porque a gente falou muito agora no começo do vídeo, a gente falou de omnichannel, de ser multicanal. A pessoa que frequenta o comércio eletrônico e também compra pelo comércio eletrônico, quando ele vai na loja, lógico, além de fazer o showrooming, quer usar, a loja também tem que estar mais preparada para essa pessoa? Ela tem que estar preparada principalmente no sentido de alinhamento de informações do físico versus online. Quando eu falo informação, é tanto no sentido de informação sobre o produto, então é o vendedor também sabendo aquelas informações técnicas que estão no site, como principalmente em relação a preço. Hoje em dia, para o consumidor é inadmissível ele ter um preço na internet de uma loja e a mesma loja, quando ele vai para a loja física, o vendedor fala, ah, não, nem sei o preço. Entendi. Então, esses dois tipos de informação, ele tem que estar extremamente alinhado, a loja física com a loja da internet.
E também os outros detalhes, prazo de entrega, o que tem disponível na internet ou não, porque isso tem essa demanda. Porque daí volta aquela questão, você precisa hoje ter uma marca, que é o que a gente chama lá do sem costura. A partir do momento que tem esse rompimento, já não é mais o omnichannel, já não é uma marca omnicanal. Então existe sim essa influência nesse sentido, ele já vem para a loja com muito mais informação. Isso me demanda um conhecimento maior internamente. Pouco tempo atrás, o vendedor, a pessoa da loja, tinha mais informação do que o site. O consumidor e tal. E hoje isso se inverteu, né? Hoje nós temos relatos de vendedores que falam que o consumidor chega com a ficha técnica impressa do produto e fala, eu quero isso daqui. Então, se ele não souber, ele com certeza vai se desqualificar como um fornecedor. Né? Exatamente. Provavelmente corre-se um grande risco de perder essa venda, dele ir para a internet ao invés de efetuar a venda aqui na loja física. Agora uma pergunta de percepção, você que lida com muitos varejistas, esse millennial assusta seus clientes? Sim, porque o millennial, eu acho que ele tem essa coisa de ser muito dinâmico. Muito volátil. Então, assim, volta naquela questão que nós falamos no primeiro vídeo, de quanto em quanto tempo fazer pesquisa. Se a gente for olhar o millennial, você tem que ter uma frequência grande, porque ele é volátil, ele está mudando o tempo inteiro, o rol dele de contato de marcas, de conhecimento, ele aumenta cada vez mais. Então assusta no sentido de, eu estou fazendo isso hoje, será que daqui 2 meses, será que amanhã ele ainda vai achar isso mesmo? Ele ainda vai ter esse mesmo pensamento? Por isso que é essa necessidade de estar sempre, além de estar monitorando o consumidor, estar monitorando ele nas mídias sociais, estar monitorando ele de outras maneiras para ver o quanto esse comportamento dele está sendo consistente ou não. É incrível, gente. Eu estou falando aqui com a Angelita Ferraz e a gente teve aqui uma aula, um bate-papo bem amplo sobre os millennials e esse novo consumidor. Mais uma vez, obrigado, Angelita, por esse vídeo número 2 aí da nossa série. No próximo vídeo, a gente vai um pouquinho além. Nós vamos falar do futuro, de tudo isso que a gente está falando aqui, o futuro que vem por aí, como essas tecnologias novas vão influenciar não só o teu negócio, que é pesquisa, mas também o varejo. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima vez no PDV, Por Dentro do Varejo. Obrigada, Gustavo.